Bom, para a gente entender esses princípios básicos de manipulação de pontos em superfície topográfica no Revit, a gente vai usar como modelo esses três exemplos. A gente vai começar com esse, que é aparentemente muito simples, mas que permite que a gente veja basicamente todas as configurações que são importantes para a gente manipular a nossa topografia. Então, a gente tem corte, a gente tem aterro, a gente tem um muro de arrimo aqui. Então, esse é um modelo simples, mas que permite que a gente entenda todos esses princípios. Esse modelo já é um pouco mais complexo, né? Porque a gente tem plataformas com alturas diferentes. E o terceiro, que é basicamente manipulação de pontos. Eu vou começar com o modelo 1 e depois a gente vai na sequência. Eu vou usar como referência, né, como ponto de partida, esse terreno que a gente já ensinou a modelar aqui no canal. Então, se você não viu, a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo para você entender como é que a gente começa uma superfície topográfica do zero, apenas com a colocação de pontos, como a gente trabalha com sub-região e como a gente trabalha com a calçada, né? Na verdade, é um piso que a gente coloca e encaixa na nossa superfície topográfica. Vamos então para o primeiro modelo. Eu já tenho aqui a minha superfície topográfica criada. Já coloquei uma parede, editei o perfil, que ela vai funcionar como o nosso muro de arrimo. Antes da gente começar, é bom saber que o programa, ele não vai nos dar a solução topográfica. Ele pode ser usado como um recurso para ajudar nessa tomada de decisões, mas no final das contas vai caber ao arquiteto, ao estudante de arquitetura, essa decisão de como vai ser o platô, o talude. Então, ele não faz esse cálculo sozinho, tá? Então, o que eu costumo fazer? Aqui na planta do terreno, eu desenho com linha de modelo as linhas do perímetro do meu platô, da saia do talude, que eu já calculei previamente. E por que eu uso linha de modelo? Porque, como o próprio nome diz, é uma linha que vai aparecer em todas as vistas. Então, se eu chegar no 3D, por exemplo, e colocar em estrutura de arame, eu vou conseguir ver essa linha que, no final das contas, é uma referência muito importante para mim na hora de fazer a modificação dos pontos da superfície topográfica. Deixa eu voltar aqui para o sombreado que estava. Então, já fiz esse cálculo prévio, né, do meu talude, do meu platô, já tenho a minha solução topográfica, agora eu vou passar para o meu modelo. Eu gosto de trabalhar com as duas telas abertas, com a planta do terreno e com o 3D, para eu ver o que está acontecendo. Então, eu vou dar um WT aqui, para eu conseguir ver as duas janelas, e um ZA para ver tudo que tem, tá? Então, aqui muito simples, né? Já sei que isso aqui vai ser o meu platô, eu tenho um muro de arrimo aqui e essa é a saia do meu talude. Beleza. Superfície topográfica criada, eu vou selecionar e vou pedir para editar a superfície. É nesse momento que, quando a gente começa a trabalhar no Revit, a gente comete muitos erros, tá? A gente não vai vir aqui em massa e terreno e pedir superfície topográfica novamente, como se a gente estivesse criando uma nova. Isso aconteceu muito comigo quando eu comecei a trabalhar com o programa. Então aí eu modificava e eu não conseguia ver essas modificações. Então era porque eu tinha uma superfície sobreposta. Então eu vou editar a superfície que eu já tenho. Vou selecionar aqui, ele já vai me dar os pontos do perímetro. Geralmente, quando a gente cria a topografia, então aqui a gente vai ter, aqui dentro, né, outros pontos colocados. Eu gosto de apagar todos e deixar só os pontos do perímetro para não ter problema de triangulação. Então, quando a gente cria uma superfície topográfica, modifica, e às vezes a gente vê umas linhas que não eram para estar ali, provavelmente isso é erro de triangulação, tá? Então, é uma linha que tá, um ponto que foi colocado ali, que não tem talvez um paralelismo e aí deu esse erro de triangulação. Vou começar a colocar ponto relativo a 0, porque o ponto relativo ele trava a superfície, e eu vou colocar isso na base do meu talude, porque quando eu for colocar os pontos no perímetro do meu platô, eu não quero modificar a topografia toda do lote ou a topografia do meu vizinho, né? Aqui eu nem vou correr esse risco porque eu já dividi a superfície.
Então eu vou começar a colocar os pontos aqui relativos a zero, porque o ponto relativo a zero, quando ele cai na topografia, ele assume aquela cota e ele trava. Então aqui eu tento manter, como eu tinha falado, o paralelismo ao máximo possível para evitar problemas de triangulação. Mas caso a gente tenha algum probleminha, alguma linhazinha que passou, a gente vai resolvendo aos poucos. Então eu coloquei aqui, estou colocando os pontos relativos a zero na base do meu talude e aqui dentro do muro de arrimo, para eu conseguir esconder essa topografia que eu vou movimentar agora, tá? Então vou terminando aqui de colocar os pontos. Não sei se tá difícil. Vamos? Foi. Vou colocar mais um aqui, mais outro aqui e outro aqui. Beleza. Aparentemente não aconteceu nada com a minha superfície topográfica, né? Então se eu venho aqui no 3D, praticamente nada mudou. Na verdade, ela deu uma... Não sei se vocês repararam, mas ela dava uma mexidinha à medida em que eu colocava esses pontos. Mas a gente vai ver o que esses pontos relativos a zero vão fazer com a minha superfície. Então, agora eu vou colocar ponto absoluto, porque o ponto absoluto ele vai modificar essa topografia na cota que eu quero o meu platô, porque essa elevação absoluta é em relação à referência 00. Eu quero que o meu platô esteja no 2.7, né? Então tenha 2,70 em relação ao 00. E agora eu vou começar a colocar os pontos. Se a gente começar a observar aqui, ele já começou a modificar a minha topografia. Como aqui é uma compensação, então eu vou ter corte e vou ter aterro também. E aí eu sempre tento manter, na medida do possível, claro, esse paralelismo para evitar problemas de triangulação. Vou colocar aqui os pontos. E aí a gente já consegue ver lá, aqui no 3D, né, do lado direito, essa modificação, tá? Aí aqui eu já coloco na face interna da parede, que funciona como muro de arrimo, para eu conseguir o efeito que eu queria. Então agora, deixa eu chegar aqui, vou concluir, já que eu terminei a minha superfície topográfica. Dá um TW para maximizar esse daqui e tá pronto. Então, uma compensação, né? Ele tem corte, ele tem aterro, tem o meu platô a 2,60, né? Que eu acho que foi o que eu coloquei, e o meu muro de arrimo. Como eu coloquei ponto relativo a zero no eixo do muro e depois coloquei o ponto absoluto na face interna, aquela pequena modificação, né? Aquele talude mínimo, ele tá escondido aqui dentro. E esse primeiro modelo tá pronto. Tem alguma dúvida ainda? Deixa aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe. Não esqueça de se inscrever no canal, que a gente tem mais vídeos ainda sobre topografia vindo por aí.